Somente seus espelhos mágicos. Nada vem além de si mesmo. Boa noite, meus amigos e irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso bom Deus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para um momento de reflexão, uma palavra. E eu queria trazer nesta noite, novamente, uma palavra de fé, de esperança, de exortação, encorajamento e até de demonstração para nossas vidas. E ultimamente eu tenho pensado muito, tenho refletido sobre um assunto que eu julgo estar em auge nesses dias, que é sobre dureza, endurecimento. E pesquisando a Bíblia, eu posso notar que há vários textos falando sobre endurecimento, sobre a dureza dos corações, sobre o povo duro, sobre o povo que duvida da palavra de Deus. E eu gostaria de refletir com você esta noite sobre alguns textos. Vou fazer um apanhado de textos que realmente nos traz essa ideia de pessoas de corações duros, de pessoas que não dão crédito a Deus nem a sua palavra. E nos nossos dias também não são diferentes. Nós estamos vivendo dias em que, infelizmente, muitas pessoas, ao perceberem, ao verem muitas vezes o cumprimento da palavra do Senhor, vivem com suas vidas de forma alheias, de forma que se não estivesse acontecendo nada. E voltando cá para o início dos tempos, lá em Gênesis, nós vamos ver que Deus ele dá uma ordem ao homem, diz ao homem, você pode comer de tudo, você pode usufruir de tudo que está no jardim, exceto da árvore, do fruto da árvore que está no meio do jardim, dessa você não pode nem tocar. Parece que nós humanos, o ser humano, nós temos de ser desafiados. E o homem vai lá e toca, o homem vai lá e come daquele fruto que era proibido. E ali nós percebemos a dureza do coração em desobedecer a Deus e a sua palavra, desde o início. Aí nós vamos um pouquinho mais à frente, nós pegamos a história de Noé. Deus ele dá uma mensagem a Noé, onde ele iria destruir a humanidade. Ele ia destruir o mundo através de um dilúvio. E ele traz a Noé a missão de construir uma arca e também de falar ao povo, para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, para que o povo então voltasse para Deus. Porém, com tentativas frustradas de reconciliação do povo para com Deus, Noé então construiu a arca que Deus mandou, e ali Deus, por conta da incredulidade e do endurecimento do coração das pessoas, Deus então mandou dilúvio. E aí nós conhecemos a história. Nós vamos lá para a história agora de Moisés. Vemos também que Moisés mostra o endurecimento, a incredulidade das pessoas e até mesmo de Faraó, diante da palavra e do poder de Deus. Eu quero ler um texto contigo, o texto de Moisés, lá do livro de Êxodo, capítulo 4, onde Moisés ele vai trazer assim, Moisés 4, a partir do versículo 1, vamos ler do 1 ao 9, que diz assim: Então Moisés respondeu: Mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso na tua mão? Moisés respondeu: Uma vara. O Senhor lhe ordenou: Joga no chão. Ele jogou no chão e ela transformou-se numa cobra, e Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a e ela transformou-se numa vara de novo. Para que eles acreditem que o Senhor,
o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, te apareceu, disse-lhe mais: o Senhor agora coloca a mão no peito. Ele colocou a mão, disse-lhe mais o Senhor: agora coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito, e quando a tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda: coloca de novo a mão no peito. Ele colocou a mão no peito de novo, e quando a tirou, ela estava como o rosto do seu corpo. Acontecerá que, se não acreditarem em ti, nem aceitarem o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses 2 sinais, nem acreditarem a tua voz, pegarás e não atenderem a tua voz, pegarás da água do rio e derramarás sobre a terra seca a água tirada do rio. Se transformará em sangue sobre a terra seca. Até aí. Né? Depois a gente vai ler um pouquinho, lá de Êxodo capítulo 5, já na parte de Moisés. Mas aqui Deus ele já dá o sinal a Moisés, né, de que o povo estaria duvidando da sua palavra. E foi o que aconteceu. Quando Moisés chega, na verdade Moisés ele já pergunta: mas e se o povo não acreditar? Porque era uma história, era algo cabuloso, era algo que era inimaginável, né? Deus aparecer diante de alguém e falar: vai libertar o povo. E quando Moisés chega diante dos hebreus ali no Egito, e ele traz as palavras do Senhor, o povo começa a duvidar. E Moisés então traz esses mesmos sinais que Deus deixou, para que o povo então pudesse acreditar. Engraçado que, na maioria das vezes, nós somos tão incrédulos que nós queremos sinais e prodígios da parte de Deus. Nós queremos ver sinais para que eu possa então acreditar em Deus. Nós queremos ver muitas vezes mortos ressuscitando, doentes sendo sarados. Nós muitas vezes temos a dúvida, temos essa incredulidade, temos essa dureza no nosso coração. Assim como Faraó. A gente vai contar o texto lá de Faraó capítulo 5, ou de Êxodo capítulo 5, né, vai contar a história que Moisés também diante do Faraó, junto já com seu irmão, né, depois de apresentar o povo, vai até Faraó, mostra os mesmos sinais, mas Faraó ainda fica com o coração endurecido. Faraó ainda tem o coração endurecido. E mais à frente vai dizer que depois de todas as pragas, né, das nove pragas que foi dada, foi revelada por Deus, foi enviada por Deus até o Egito, Faraó continuou com seu coração endurecido. E aí, indo lá para o texto de Mateus, Jesus também, ele viveu numa geração de pessoas de corações endurecidos, né? Onde o texto, Mateus capítulo 12, verso 38 em diante, vai dizer assim: então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram: mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado senão o do profeta Jonas. E eu queria só ler esses 2 versículos com você, 38 e 39. E os escribas, as pessoas ali que estavam ali à volta de Jesus, tentando testar até Jesus, procurando seguir Jesus apenas por conta de sinais, eles falam: mestre, então me dá um milagre, um sinal, me mostra um sinal para eu saber se realmente tu és o Filho de Deus, para saber se realmente tu é aquele que Deus enviou. E Jesus ele responde: eu não vou dar sinal nenhum, não vou fazer milagre nenhum diante de uma geração perversa, de uma geração má. É a nossa geração, a geração que nós estamos vivendo, tanto aquela como hoje, no dia de hoje nós estamos vivendo uma geração má, uma geração perversa, que está longe de Deus e que pede milagres, que pede prodígios, pede sinais ao Senhor. Mas o Senhor já enviou o maior sinal de todos, que foi a sua morte aqui na cruz. Porque ele vai dizer, né, lá no verso
40 ele vai dizer assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Jesus ele passou 3 dias e 3 noites, né, morto. Ele foi morto pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E assim também como Jonas, que passou 3 dias e 3 noites, ele está fazendo essa relação entre a morte e a ressurreição dele com o profeta Jonas, com o sinal do profeta Jonas, né? Ele está falando, esse é o único sinal que você precisa acreditar. E eu quero trazer nessa noite para você, meu querido, minha querida, que está me ouvindo. Basta esse sinal. Basta você saber que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. E basta você confiar nele, para que você então veja o milagre de Deus na sua vida. Nós temos a mania de ter o coração duro. Nós temos a mania de muitas vezes ser igual a Tomé. Eu só acredito vendo. Mas Jesus nos chama para experimentar. A fé é algo, né, tão incrível, porque nós precisamos crer para depois ver. Mas somos o contrário, nós queremos ver para depois crer. A fé, ela tem que ser algo subliminar na nossa vida, né? Algo que vá além do conhecimento, além da nossa visão. Mas nós muitas vezes deixamos os nossos corações duros porque não acreditamos na palavra do Senhor, não acreditamos em Deus. Os tempos estão sendo cumpridos. Jesus Cristo realmente irá voltar. E como é que você está vivendo a sua vida? Nós estamos diante de uma crise de saúde, uma crise em várias áreas da nossa nação, e é a Bíblia se cumprindo. É o Senhor falando, revelando ao seu povo, mostrando ao seu povo aquilo que já foi revelado, aquilo que ele falou com João lá no Apocalipse. E ele falou também quando ele estava aqui, através dos evangelhos. Jesus Cristo está voltando. Não deixe que você busque ele amanhã. Não busque ele amanhã. Mas Isaías capítulo 55 vai dizer assim: busque o Senhor enquanto ele está perto. Ele está perto. Ele ainda está se fazendo achar. Então busque o Senhor. Deixe, né, esse coração seu de pedra se transformar no coração de carne. Confie em Deus, busca e leia a palavra do Senhor, e você vai ver que a sua vida irá dar uma transformada, pois Jesus transforma. É como eu estou vestido aqui, né? Jesus é aquele que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne, para que ele possa habitar. E eu tenho certeza que você, crendo e confiando em Deus, né, essa é a melhor decisão que você pode tomar. E pode vir o que for, pode vir praga, vírus, né, tempestade, que for, e você vai estar tranquilo, você vai estar em paz, porque ele mesmo vai dizer que ele nos dá a paz dele, né? Lá em João 14, verso 27, ele vai dizer justamente isso, né? Que a paz que ele nos dá é uma paz diferente, que independente das coisas que acontecerem, nós vamos ter paz, a confiança nele. Que o nosso coração não seja igual a de Adão, como desobedeceu a Deus, não seja igual aos hebreus, que desconfiou e duvidou da palavra de Deus ali quando Moisés apresentou, e que não seja também igual a Faraó, né? Que mesmo vendo os milagres, mesmo vendo os prodígios, os sinais dados por Deus, ele ainda duvidava, porque nós temos essa tendência. Nós estamos vendo, nós ouvimos por aí os feitos maravilhosos que Deus faz, mas ainda assim temos o coração duro. Que você deixe seu coração ser quebrantado, que você entregue o seu coração para que Jesus Cristo possa transformar. Essa é a nossa reflexão de hoje. E eu te peço, te convido, né, você curtir, a compartilhar, né, essa mensagem com seus amigos, a se inscrever no nosso canal, e lembrando que amanhã às 6h30 da tarde nós temos culto. Nos acompanhe, né, se inscreva lá nos nossos canais e nos acompanhe. Deus te abençoe e te dê uma excelente noite. Abraço.